Vasco está encarando o Olímpia. O Olímpia, hoje, ele é o líder do Campeonato Paraguaio. Ele tem 27 pontos. O Cerro Porteño tem 20. Então ele tá bem ali, né, na liderança. 7 pontos de vantagem para cima do segundo colocado. O Audax Italiano, ele é o 6º colocado do Campeonato Chileno. Ele tem 7 pontos em 10 jogos. O Audax Italiano, 6º do Campeonato Chileno. E o Barracas Central de Buenos Aires tem um asterisco nisso aí, tá? Mas vamos lá. Ele é o 7º colocado do grupo B do Campeonato Argentino. A primeira divisão do Campeonato Argentino tem o grupo A e o grupo B. Ele está no grupo B. Ele é o 7º colocado. E fez 15 pontos em 10 jogos. Mas tem um probleminha que envolve o Barracas Central, tá ligado, Link? O que é? O estádio? Não. Ontem alertaram a gente aqui, cuidado, hein, lá é perigoso, que não sei o quê. Alertaram aí no chat, eu não conheço. Eu vou explicar para vocês aqui. Bom, problema do Barracas Central. O Barracas Central, eu duvido que alguém aqui já tenha ouvido falar nesse time, a galera da antiga. Eu nunca tinha ouvido falar. Por quê? O Barracas Central nunca foi um time de primeira divisão do futebol argentino. Nunca foi. Só que o atual presidente da Federação Argentina de Futebol, que é o Tapia, foi ex-jogador do Barracas Central. E foi 20 anos presidente desse clube. E esse clube sempre figurou na segunda, terceira divisão do Campeonato Argentino. Nunca foi um grande clube na Argentina. Aí o Tapia deixa de ser presidente do Barracas Central e vira presidente da Associação de Futebol da Argentina. E o filho dele, o presidente do Barracas Central. E o que acontece? De repente, com o Barracas Central, um fenômeno. Esse time passa a não ser mais um time de terceira nem de segunda divisão, passa a ser um time da primeira divisão do Campeonato Argentino e figurando ali na média da tabela. O Barracas Central, hoje, ele é um time odiado na Argentina. As pessoas odeiam o Barracas Central por conta disso. Cara, tem alguma coisa estranha aí. Como é que pode? Pô, o cara, de repente, o presidente da associação é como se... Pega um time aí do futebol brasileiro que figura entre a segunda e a terceira divisão do futebol brasileiro. Volta Redonda, volta. Segunda e terceira. Volta Redonda, beleza, Volta Redonda. Aí, de repente, o ex-presidente do Volta Redonda, o cara que ficou 20 anos na presidência do Volta Redonda, vira presidente da CBF. E de uma hora para outra, esse Volta Redonda vira um time de meio de tabela da primeira divisão. É tudo muito estranho. É tudo muito esquisito. Então o Vasco tem que ficar de olho. E outra, já viu o nome do estádio deles? Não. Então eu vou deixar o senhor ver aí agora. Olha aí o nome do estádio do Barracas Central. Olha o nome do estádio. Traz pra galera na live. Enquanto a galera deixa o like... Ah, você quer que eu pegue? Pra você ver como surpresa. Achei que você fosse... Não. Eu vou falando com a galera aqui enquanto você pesquisa aí pra trazer a rapaziada. Você deixa o seu like pra dar aquela moral aqui no canal. Não esqueça que estaremos presentes no Caldeirão de São Januário contra o Grêmio. O Grêmio que tem desfalque do Marlon, né? Pô, que lesão, hein? Mas enfim. Falando de Copa Sul-Americana, o Vasco no grupo G... É o nome do cara, pô. É o nome do Tapia. Do Tapia, Cláudio Fabiano Tapia, é o nome do presidente, é o nome do presidente da Federação Argentina de Futebol, e o filho dele é o atual presidente. Exatamente. Tu acha que eles querem que esse time evolua ou não? Fala pra mim. É exatamente assim, cara, exatamente assim. Tudo cuidado é pouco. Exato, com certeza. É uma coisa que Comebol, quando se trata de Comebol, eu costumo ter um problema em analisar. Mas enfim. Agora, o Vasco virou, assim, cara, favorito, velho.
né? Sem dúvida nenhuma. Isso. A tabela ainda não foi divulgada, né? Não. O Vasco já foi divulgado o sorteio de quem enfrenta quem. Não a data. O Vasco inicia contra o Barraca Central, na Argentina. Depois joga 2 jogos no Rio contra o Olímpia e Audax. Aí depois volta a jogar contra o Olímpia no Paraguai. O Barraca Central no... Não, volta a jogar contra o Barraca Central na Argentina. Não, acho que vira. Acho que o Olímpia... Deve jogar então 2 fora e finaliza em casa. Ele tá começando fora e joga 2 em casa. Isso aí, uma fora, 2 em casa, depois uma em casa, 2 fora e uma em casa. Não, termina em casa. Então, preste atenção, ele joga fora, casa, Isso. fora, casa. É isso aí. Finaliza em casa. Então, vamos... É porque o Vasco pega o último, não sei se é o Audax ou se era o Olímpia, que retorna na segunda volta, né? Eu não tô... Normalmente é o seguinte, né? Tô lembrado. Você começa com vamos supor, você joga com Olímpia, Audax e Barracas. Aí Barracas, Audax e Olímpia. Se você começou com Olímpia fora, você fecha com Olímpia em casa. Isso, é isso aí. Acho que é isso. Eu também acho que é isso. O Vasco joga 2 fora depois da primeira volta. Vamos que vamos. E a estreia com quem que você falou? Estreia contra o Barraca Central na Argentina. Se eu tivesse que escolher uma estreia, eu preferi estrear em casa. Para você começar com 3 pontos. Apesar que o Barraca Central é bem acessível. A gente estava analisando o elenco ontem. Todo mundo aí é acessível, Lino. Pô, até demais, né? Porra! Até Todo demais. mundo aí é acessível. O Vasco tem que passar em primeiro. Tem que passar em primeiro. Exatamente, tem que passar em primeiro. Enfim, falando em passar em primeiro, né? A gente tem aqui um relato, né? Do presidente do líder do campeonato paraguaio, tá? O presidente do campeonato paraguaio, o Olímpia, é Rodrigo Noguês, é o presidente do Olímpia. Ele comentou sobre o grupo, né? Que o Olímpia foi sorteado para a fase da Sul-Americana, falou do grupo G e citou, né, rivais de peso, como o Vasco do Brasil. Ele cita ali um grupo difícil, o Vasco um gigante do futebol brasileiro. Aí ele cita o Audax italiano como uma equipe consistente, o Barraca Central, né, que vem fazendo boas campanhas, e o Olímpia que vem sempre se empolgando por causa da liderança, né, nas rodadas posteriores e também nas competições que vêm sendo exigidas ali pelo Olímpia, que está acostumado a disputar Libertadores da América, né? E aí, olha só, ele fala, né, que a ideia é dar um passo de cada vez, lutar, fala que vai precisar se concentrar, passar primeiro da fase de grupos, né? É o ponto do presidente do Olímpia. E me assusta, Barão, o seguinte: o Admar Lopes, né, ele ainda cita, ao contrário do presidente do Olímpia, que fala, não, a gente tem que passar, a nossa missão é passar da fase de grupos, é avançar. O Admar fala em, mais uma vez, priorizar o Campeonato Brasileiro. Eu tenho o Admar Lopes aqui para você ouvir quando quiser. A gente pode colocar também, tá? A situação é essa, sobre esse ímpeto do Olímpia, talvez seja um ponto de mais tranquilidade, porque no Campeonato Paraguai o Olímpia corre risco zero de rebaixamento, de meio de tabela, né? Líder isolado, líder isolado. E o segundo é o Cerro, do Pablo Verrete, que está ainda perdurando na temporada. Então o presidente do Olímpia meio que prega, não uma prioridade, mas que vai sim organizar forças para estar ali, né, nesse grupo G, tentando ser o bicho-papão do grupo G. Elogiou o Vasco. Vai ficar entre Vasco e Olímpia. Eu também acho. Porque a parada é a seguinte, cara. Jogar no Defensores del Chaco, não sei se o Olímpia vai mandar o jogo lá no Defensores del Chaco, é brabo, irmão. O Defensores del Chaco é um dos piores estádios para se jogar na América do Sul. Por quê? Porque a torcida fica colada na bandeirinha de córner, parece que é uma tradição lá. E o nego joga tudo no cara que vai cobrar o escanteio.
Tanto é que é comum, às vezes, o cara não conseguir cobrar o escanteio, a polícia tem que se aproximar para fazer uma barreira para o cara poder cobrar o escanteio, que a galera fica jogando uma porrada de coisa, né? Então, jogar no Defensor del Chaco é ruim, né? O Olímpia não é um bom time. O problema é o estádio. Se você não ficar acuado no estádio, e aí o Vasco tem algo relevante, sabe? O Vasco tem algo relevante. Número de jogadores sul-americanos, né? O brasileiro, o jogador brasileiro, ele não está muito acostumado a esse tipo de estádio, porque no Brasil só tem estádio bom. Só tem estádio Arena, bom. né? Até quando a gente fala, por exemplo, assim, ó, São Januário é estádio raiz. Cara, o torcedor fica longe do campo. Fica. O torcedor fica longe do campo. No fim, tem estádios modernos aí que o torcedor fica até mais próximo do que São Januário. Vila Belmiro é outro estádio raiz do futebol brasileiro. Irmão, tem uma placa de vidro, velho, entre o jogador e a torcida. Então, mais os jogadores da América do Sul, né? Aí eu tô falando de Pumita, tô falando de Carlos Cuesta, tô falando de Andrés Gomes. Esses caras estão acostumados a esse tipo de estádio. O Vasco leva essa vantagem, né? O Nuno Moreira, por exemplo, Portugal é estádio velho, é estádio raiz. Tirando um ou outro, tirando o estádio do Porto, do Sport, do Benfica, do Braga, do Vitória de Guimarães, que é um estádio bacana também, é estádio raiz, velho. É estádio raiz. Então, se o Vasco não se assustar com o estádio no campo bola, é pra gente ser primeiro do grupo, tranquilo. Exatamente, eu também acho, tá? Eu também acho que o Vasco tem um investimento, né, para conseguir chegar. Eu acho que o Vasco tem um investimento para conseguir chegar. É uma equipe mais consistente, vai saber jogar Sul-Americana como tem que se jogar Sul-Americana, Baran. Não vai se expor igual o Diniz colocava o time de qualquer jeito dentro de campo para ficar exposto, não vai. Renato Gaúcho já inicia a sua chegada no Vasco com excelentes resultados e jogando de uma forma conservadora no início. Apesar de não dar certo, o Vasco perdendo nos inícios, consegue viradas, né? Algo que a questão anímica e a questão psicológica responde muito diferente. A gente tem uma resposta psicológica dessa equipe muito diferente, né? Eu tenho algumas informações acerca da saída do Diniz no Vasco, que o vestiário, os jogadores comemoraram, enfim, porque tá muito pesado o clima, então parece que esse clima mais leve chegou. O David, até o próprio David na Zona Mista falou sobre essa questão um pouco mais leve, e eu acho que Copa Sul-Americana tem que ter isso. Já é pressão, vai jogar contra o Barraca Central, vai ser pressionado lá, é pressão. Então já tem que ter essa questão psicológica já trabalhada. Eu acho que o Renato é um cara experiente. Estou gostando muito do trabalho do Renato Portaluppi à frente do Vasco em questões de resultado, tá? Eu posso até falar aqui que o time do Vasco nos primeiros tempos do Diniz jogavam mais do que os primeiros tempos do Renato. Ô Paparazzo, tu não tá fazendo mais live aí não? Ô Flazueiro. Tá não. Ô Gustavo Henrique, vocês pararam com live? Né? Não, é porque tem rubro-negro vindo pra nossa live aqui, ué. Não tem mais live aí não? Tá difícil lá, tá difícil. Os caras estão querendo pular o muro, é? O ingresso é caro aí, né? É problema de vocês aí. Tá bom. Olha, estão mantendo a live, tá, o Carpedinho? Tá, o Flazueiro, o Paparazzo, o Gustavo Henrique, o Rafa Melo, Raíssa Simplício tem falado muito de Flamengo lá também, tá bom? Você é bem-vindo aqui, você é muito bem-vindo aqui, mas só estou informando, mas também tem live lá. Bara, mas eu não entendi de novo, eu não entendi não, eu acho que você deu mole. Por quê? Porque ele botou assim, ó, estamos esperando o time da virada, abraços flamenguistas, é como se ele estivesse chamando alguém de flamenguista, tipo a gente. Eu tô achando que ele é Flamengo e tá falando assim, estamos esperando o time da virada. Tipo, tô esperando o Vasco. Estamos esperando o Vasco. Abraços de rubro-negros. Abraços de flamenguistas. Tá. Carpe, manda um áudio. Manda um áudio. Sabe como que você manda um áudio, Carpedinho? Você sabe como que você manda um áudio aqui pra gente entender? Tá vendo? O Baran entendeu uma forma,
Eu entendi outra. Eu acho que ele está mandando recado para alguém. Você manda o seu áudio através desse link aqui, ó. Explica pra gente o que está acontecendo, porque eu confesso para vocês, eu não entendi nada, tá? Manda o seu áudio através desse link aí. Você que quer participar, daqui a pouco estaremos indo no Live Pix para começar a nossa... Olha, galera, olha só, hein? A gente vai precisar muito que vocês amorteçam e ajudem a gente, porque nós vamos meter a cara na estrada para levar você para pertinho do Vasco. O Barão já botou a mão na cabeça porque tá tudo no vermelho já. O gerente do banco já me liga. E o bom é que você fez no seu nome, então não tem problema nenhum em gastar. Mas galera, olha só, manda aquela mensagenzinha só para ajudar aqui o canal nas coberturas e a gente vai fazer. Eu não tô nem aí. Já falei pro Barão, o cartão caiu na minha mão, o canal entra no fumo e a galera salva o canal. Não tem jeito. Bom, o Barão estava falando aqui sobre o início do trabalho do Renato Portaluppi, né? Conduz o treino hoje na manhã no CT. Conduziu o treino na manhã do CT Moacir Barbosa. O Vasco encara o Grêmio e é uma preparação meio que... Eu tô meio preocupado. Eu não sei se é uma preocupação em excesso. Só um detalhe, hein? Sim. Primeira vez que o Renato tem todos os jogadores que ele já trabalhou à disposição. Quando ele estreou não tinha um, aí no outro jogo não tinha, ou por contusão ou por suspensão. Dessa vez não. Dessa vez ele tem todo o grupo que ele já trabalhou à disposição. Ele tem todo mundo, só não tem o Adson, pronto. Né? Todos os outros ele tem à disposição, pela primeira vez. Exatamente. E só para a gente ter uma breve lembrança aqui, o Renato Portaluppi, né, ele insiste em algumas coisas que conflitam com a cabeça da torcida, e eu tô sentindo falta de algumas escolhas, como a do Marino Inestrosa, porque não tem como o cara tá sem ritmo de jogo até agora, ou com condicionamento físico deficiente até agora. Eu acho que me preocupa essa não inserção do Inestrosa nos jogos, na oportunidade ali, e também a insistência no Tietê, que sai todo mundo do time, né? Se o Tietê foi bem, se foi mal, não estou entrando no mérito. Só estou falando que é um jogador que era perseguido pela torcida e o que a torcida tem muita esperança não tem oportunidade. Então é uma preocupação que eu tenho. Por quê? Porque já virou um ativo do clube. O Tietê, por exemplo, não é um ativo do clube mais. O contrato dele acaba no final do ano, né? E o Inestrosa é um jogador recém-contratado com contrato longo. Mano, posso falar a real por um segundo? E o anúncio? Esse treino do Renato, é óbvio que eu credibilizo tudo que o Renato vem fazendo. Troco a titularidade do Tietê pelo resultado, não tem problema nenhum, pode botar o Tietê o jogo inteiro, até bater pênalti se quiser, pênalti, falta, capitão, não tem problema nenhum, se a gente comemorar a vitória no final do jogo. Mas se a gente parar para analisar, é uma coisa bem estranha, né? O Marino não ter jogado 3 partidas seguidas, né? Sem jogar. Os 3 jogos, o Renato não colocou o Marino em 3 jogos, Barão. Só para complementar, desculpa te interromper, 3 jogos que o Vasco saiu atrás do placar, que precisa de alteração no campo ofensivo. E por mais que alguém fale, não, Barão, mas as mudanças foram assertivas, né? Tanto é que o Vasco virou as partidas. Mas mesmo assim, em nenhum momento ele entrar e estando no banco, porque se ele está cortado do banco, beleza, não está bem fisicamente, não está bem tecnicamente, não está agradando. Mas se ele vai para o banco, é porque tem chance de entrar. E em nenhum jogo ele entrou. Nenhum. Nem ele. Matheus França não entrou ainda, né? Não. Cara, e são jogadores que foram contratados agora, hein? Nem ele, nem Matheus França. E os goleiros reservas. O resto todo mundo já entrou. Quem tem condição de jogo entrou. Carlos Cuesta também não entrou. Não, o Cuesta também tá fora. Estranho, né? O Cuesta também escanteado aí pelo Renato. Escanteado, ele foi pro jogo e ficou fora da lista do jogo contra o Cruzeiro. Olha só. Estranho. Não, o jogo contra o Cruzeiro, o jogo Cruzeiro ele tava no banco. Não, ele ficou fora, pô. Do banco, pô. Pessoal, acabou. Teve um jogo, não sei se foi contra o Cruzeiro ou se foi agora.
Fluminense. Não foi o anterior, que ele não foi nem relacionado. Não, esse daí tem problemas físicos. Teve um que ele foi pro jogo na lista de relacionados e não foi pra lista e viajou e não foi pro jogo. Foi com grupo, só viajou com grupo. Eu não sei qual, eu vou ver aqui. Acho que ele ficou cortado, ó, o Marcelo Luz está bem lembrando aqui, ó. Eu não sei porquê. Eu vou dar uma olhada aqui. Qual foi? Né, com tanta antecedência. Jogo é domingo, gente. O Vasco já anunciou que não há mais ingressos para o jogo Vasco e Grêmio, né? Boa resposta do torcedor. Tem outras boas notícias também, né, cara? As convocações aqui, ó. O Andrés Gomes foi convocado. O Pumita também foi convocado. Isso tudo oxigena, valoriza o elenco, a galera fica feliz, valoriza. Mostra que o Vasco está sendo observado, que jogar no Vasco é trampolim para uma seleção, não só brasileira, mas de outros países também, né? Eu queria entrar no assunto Puma Rodrigues, porque olhando a performance do Paulo Henrique, né, do PH, o Puma vai já assumir essa titularidade aí, com toda certeza, da equipe do Vasco, né? O Paulo Henrique foi muito mal no clássico contra o Fluminense, muito mal, muito disperso, completamente desconectado.